Olá, turma de CAI, de Beneficiamento de Minério. Professor Lucas aqui, a nossa disciplina de Cálculo Técnico. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho de geometria plana. Então, eu vou apresentar para vocês a ideia de perímetro e a gente vai entender algumas equações e formas principais de calcular o perímetro em algumas figuras planas. Quando a gente fala de figura plana, a gente está falando de figuras em duas dimensões, como se a gente tivesse a figura aberta sobre uma superfície. Então a gente não está trabalhando figuras que tenham altura ainda. A gente não trabalha com a terceira dimensão. Então o perímetro, muita gente já viu falar, todo mundo já deve ter trabalhado com perímetro no ensino regular aí. O perímetro, ele nada mais é do que a medida do contorno da figura. Então as figuras que possuem lados definidos, com ângulos, tipo um triângulo, um trapézio, um quadrado, losangos, a gente consegue calcular o perímetro através da soma dos lados. Figuras que não possuem lados definidos, como o círculo, a gente vai precisar usar algumas equações que vão nos dar o perímetro aproximado dessas figuras. A primeira figura geométrica que a gente vai tratar é o triângulo. O triângulo é uma figura que possui três lados. Os três lados são bem definidos. Só para a gente relembrar, a gente classifica esse triângulo, de acordo com os lados, em triângulo equilátero. Tudo que é equi é igual, então triângulo equilátero possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ou congruentes, é um termo que a gente usa em matemática para se referir quando uma medida é igual. O nosso triângulo equilátero está aqui, na primeira imagem. Observem que esses tracinhos, eles identificam quando os lados são iguais. Então, todo lado que tem um tracinho é igual ao lado que tem somente um tracinho. No triângulo equilátero, a gente faz essa referência porque os três lados são iguais. Segundo a classificação de triângulos quanto à quantidade de lados, é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. O triângulo isósceles está aqui, na nossa segunda representação. Também, cada lado igual tem a mesma quantidade de tracinhos. O terceiro tipo de triângulo quanto à classificação de lados é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno já não possui lados iguais, não possui ângulos iguais. Todos os lados e todos os ângulos são diferentes. Então, o triângulo escaleno é representado aqui pelo nosso terceiro triângulo da imagem. Beleza? A gente pode classificar esses triângulos também de acordo com os ângulos internos dele. Então, de acordo com o ângulo interno, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Só para a gente recordar, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, triângulo retângulo representado na nossa imagem aqui pelo terceiro triângulo, que é representação do ângulo reto. Sempre aquele quadradinho com pontinho. O segundo tipo de triângulo, quanto aos ângulos, é o obtusângulo. Ele possui dois ângulos agudos. Lembrando lá, ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90 graus. Então, triângulo do meio é a nossa representação do triângulo obtusângulo. Observe aqui, bem claro que este ângulo é menor que 90 graus e este ângulo é menor que 90 graus. E por fim,
é o nosso triângulo acutângulo. Nesse triângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. É o que a gente tem nessa primeira representação. Só relembrando aqui que triângulo tem uma característica interessante, né? A soma de todos os ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. É impossível que seja maior, é impossível que seja menor. Então, por isso que a gente consegue fazer essas definições quanto aos ângulos. Vamos para o perímetro, então? Mesmo que a gente tenha essas diferentes classificações, esses diferentes tipos, tanto com relação aos lados como aos ângulos, a forma de calcular o perímetro do triângulo é a mesma. Então, o perímetro vai ser a soma dos lados do triângulo. Como são 3 lados, eu estou chamando aqui de L1, L2, L3. Ou seja, o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Então, o perímetro é igual à soma desses lados. Coloquei um exemplo específico aqui para o triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Então, a gente vai ter que L1 é igual a L2, que é igual a L3. Então, eu chamei esses 3 lados de L. Então, perímetro é L mais L mais L, que é igual a 3 vezes o lado, a única medida que a gente tem de lado, já que todos os lados são iguais. Tá? Essa fórmula última aqui, ela é exclusiva para um triângulo equilátero. Vamos para o exemplo rapidinho? Coloquei para vocês aí, triângulo equilátero, 19 centímetros de lado, e pedi para calcular o perímetro. Então, para um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, então o perímetro vai ser L mais L mais L, que pode ser representado também por 3 vezes o comprimento do lado. Como o lado vale 19 centímetros, 3 vezes 19 centímetros. O resultado dessa operação é igual a 57 centímetros. Turma, fechamos esse vídeo aqui. Vou deixar mais um vídeo hoje sobre o perímetro, onde a gente vai ver o quadrado e o retângulo. Até lá!